Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ai, falta pouco, né? Falta pouco, Pintaúde, falta pouco. Começou o programa. Então, Falta pouco para quê, Márcia? para as Cristóforos? mulheres dominarem o mundo, e a nossa observadora plena já vai explicar o porquê. É o Domênico Di Masi. Só podia ser um italiano, né? Só podia ser um italiano. Apesar- Ô, raça bem boa, né? Apesar de eles serem machistas até a raiz dos cabelos. Qual é a mas origem de Pintaúde? Pintaúde? Meu bisavô tinha uma ilha na Sicília. Sabia dessa? É que qualquer coisa que tu me disser, eu vou ter que acreditar, né? Mas essa é a verdade. Não Se tu- tem nem quem se- comprovar. O que, que eu vou agora, né? dizer, né? Antigamente... Ah, mas e daí que ele tinha uma ilha? Qual é? Uma ilha do quê? Uma ilha, ele era dono de uma ilha na Sicília. Então ele era italiano. Ah. Pintaúde é italiano. Aí- Pintaúde, É, italiano. inclusive é com I a grafia correta. Ah, A explica grafia mais correta. um pouquinho. É que nem Domênico Di Masi. É, porque o meu Cristófoli é com I no final. É e que é aconteceu, italiano. aconteceu o que aconteceu para Não muitas necessariamente que só pessoas. os terminados em I sejam italianos, né? Não, Mas- meu avô não foi meu bisavô. Meu bisavô tinha uma ilha, meu avô saiu com a sua família e foi, como muitos italianos, Fugido da guerra. fugiu da guerra, foi para Buenos Aires. Lá nasceu papai e seus irmãos. Então eu sou italiano, filho de argentino. Meu Deus do céu. Só raça boa. Agora tu vai compreender melhor a origem da balaca, né? Entendi. Italiano, fala pelos cotovelos, filho de argentino, balaqueiro. Só podia Tá dar tudo nisso. explicado. Cumprimenta a nossa audiência, Pintaúde. Não saudou os nossos ouvintes? Tô sempre te deixando as deixas para tu ser a comandante do programa, Ah, né? entendi. Então, Porque nós já vamos falar do Domênico Di Masi e aí as pessoas vão comprar. A nossa audiência, que eu vou cumprimentar agora, vai compreender melhor por que tu tem que comandar o programa, me xingar. exatamente. fazer correções. Domênico explica tudo hoje para nós. Então, nós estamos iniciando mais uma edição. Olha só que lindo. Marketing e ou propaganda na primeira rádio web do Brasil. Marketing e ou propaganda na primeira rádio web grávida do Brasil. Porque a propaganda está grávida, né, Pinta? Por favor, Márcia, tu deixa a gente tirar um pouco de proveito dessa tua gravidez, né? Tá bem. Entendeu? Explica lá pro teu marido, pro vovô lá, pro seu Iraguaçu, que, enfim, a gente está feliz contigo, está feliz com a tua felicidade, está feliz com o rapaz que vem aí. Com o nosso Gremlin. Com o nosso Gremlin. Nossa, opa. Não é, Gremlin Nossa, da rádio. Da rádio. Aliás, eu te perguntei antes aqui, quantos padrinhos e quantas madrinhas o Grêmio Não, vai ter? assim, na oficial, real oficial, vai ter um casal. Só um casal. Não, todo mundo que é ouvinte pode se considerar. Madrinhos e Mas padrinhas. emocionalmente tem muitos aí espalhados. A rádio, aliás, o Grêmio vai ser o primeiro ser humano a ter uma pessoa jurídica como padrinha, entendeu? Inclusive vai ser, que a rádio vai ser a inclusive madrinha dele. Parece que depois o nome dele é Pedro, né? Vai ser Isso, Pedro Cristófoli. Não, Pedro Farias Ramírez. Pedro Farias Ramírez e ou Gremlin. Muito bem, muito bem. Então tá com Vamos apoio. lá, com observadora plena. Apoio... Não, o Domênico. Ai, o bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Roubei. Isso aí. Hoje a gente pode tudo, eu e a Nath, hoje tá tudo liberado. Claro, ainda mais Com que a aval de Domênico De Masi, tá tudo liberado hoje. O Domênico Di Masi. Não, e tem uma coisa muito legal nisso que ele disse, que não é só o fato que as mulheres vão dominar o mundo. Isso é uma coisa que está mais ou menos já prevista. Inclusive, o marketing ou propaganda, e a EO já percebeu isso bem antes. Tanto é que aqui é uma rádio feminista. Mas o que ele diz de mais interessante, aí, de importante,
que aí a gente fica com ponto de interrogação, é logo, logo, em 2030. Falta muito pouco. Muito pouco, nós estamos em 2020, 19. praticamente. Praticamente 2020. Daqui a 10 anos, eu vou estar aqui no planeta Uma ainda. década, eu vou viver para ver isso. Tu já pensou, será que a dona Iracema está voltando para o planeta? O Pedro vai viver para ver isso. Ele vai ser um homem feliz, né? Com certeza. Bom, a mãe já é uma mandona. O pai não fica muito atrás, tá? Não, mas quem manda lá na casa da família Cristóforo é tu. Inclusive, Inclusive eu vou dar um recado aqui ao vivo para o senhor, seu marido. Se o senhor tem a petulância de querer mandar em Márcia Cristóforo, o senhor tira o cavalinho da chuva. Ela pode até te dar um espaço e tal, para te ficar feliz, o macho feliz. Ah, eu dou ordens, eu mando. Quem manda é Márcia Cristóforo. É claro, porque, cara, inclusive tu vai ser o cara modernésimo, porque tu vai estar na batida já do Domênico de Masi. Qual é a notícia, dona Natália? antes disso, eu queria fazer só um comentário. É que eu tenho próximo de mim, tão grávidas quanto eu, mais ou menos eu e mais umas 7 mulheres, tá? Das minhas amigas e outras nem tão amigas, mas conhecidas. Próximas. Somos mais ou menos 8 grávidas para 2020 e tem apenas uma menina nascendo, vindo aí. O resto são tudo homens. Mas então essa tua... E aí a gente ficou pensando, meu Deus do céu, né? Porque isso é cíclico, né? Às vezes nasce muito mais mulher, às vezes nasce muito mais homem, ok. Mas a gente ficou pensando, meu Deus, né? Num mundo tão empoderado, feminino, por que está nascendo tanto homem? E eu tenho uma grande amiga que não está entre as grávidas, mas que foi mãe agora, faz 2 meses, mais ou menos. E ela deu uma explicação... Desengravidou há pouco. E ela deu uma explicação que eu achei excelente. Ela disse o seguinte: só nós poderíamos ser mães de tantos homens, porque só nós para criarmos homens muito melhores. Bonito isso. Porque este mundo está precisando de homens melhores e nós seremos as incumbidas a fazer isso. Natália, aquilo que tu me ensinou, como é a masculinidade tóxica, é isso, né? Sim, é verdade. Então precisa, isso que a tua amiga Exato. falou, tem todo o fundamento, porque é o seguinte, tem que aparecer novas gerações de homens para eles irem, para nós homens, tá? Eu já estou meio que caso perdido, mas eu me esforço. Já está em recuperação. Que é assim, a esperança. Para os machos se livrarem dessa coisa que a Natália me explicou outro dia, que é a masculinidade tóxica. É verdade. Está entranhado, o troço virou um veneno e está aqui dentro e o cara não... Entendeu? Exatamente. Vai lá, como é que é a tua... O Antônio está perguntando quem é... Antônio Borovski. Está perguntando quem é o entrevistado, não tem... Antônio... Não, a Natália Miller pode estar sendo a nossa entrevistada. Não, eu não sou... Eu sou não, tem sim, mas A Natália o Miller Antônio Borovski, ele... Me perdoa, Antônio Borovski, eu sei que... Está também falando da palestra dele. Diga. Não, Antônio Borovski, ele não se deu conta de uma coisa que a gente tentou exaustivamente. Nós não fomos bem-sucedidos, Márcia. Não fomos. Nós explicamos para ele várias vezes aqui que sempre tem um convidado, mesmo que a pessoa não perceba. Tá, o Antônio Borovski não está vendo aqui... Só os inteligentes podem ver. Está vendo aqui... Tu deu nos dedos dele agora. Não está vendo à volta da mesa várias pessoas capazes aqui? Eu vou te explicar. É fluido. É o convidado fluido, entendeu? Vai mudando, assim, cada momento não, e a Natália Miller, além de ser a nossa observadora plena da rádio como um todo, no marketing e ou propaganda, ela é a nossa estrela móvel. Isso. Também eu vou dar... Estrela móvel, ela vem de vez em quando, não, entendeu? Vamos dar real para dar um brilho no programa. Antônio Borovski... Se não é para brilhar, não me chama, né, Nath? É o seguinte, a gente tem o maior prazer em receber todas as pessoas que têm a ver com as nossas atividades de comunicação, jornalismo empresarial, marketing, propaganda, etc, etc. Só que é o seguinte, eu e a Márcia, eu não vou incluir nesse momento a observadora plena, porque ela é a estrela maior da Rádio EO. Mas eu e a Márcia plena... Subi? Foi promovida. De estrela móvel, agora tu é a estrela maior. Eu e a Márcia Cristófoli, nós somos tão autossuficientes que de vez em quando a gente acha que o convidado nos atrapalha e a gente não brilha tanto quanto a gente deveria. Porque, por um princípio de ética, de bom jornalismo e tal, a gente tem que deixar espaço para o convidado brilhar também. Só que, às vezes, a gente não contém, assim, a gente está tão pleno e prenhe
A gente não gosta de que os convidados brilhem mais do que nós. Não. Preciso que me notem, né? Preciso que me notem. Eu tenho muito orgulho de mim mesma. É isso, preciso que me notem. É um dos nossos Isso. nortes aqui, entendeu? Mas fica amigo aí, continua nos escutando. Falou, então me convida novamente. Ah, tu... Não, tu tem que te convidar, foi tu que te Tem convidou. que vir aí, aparece aí. Faz aquela balaca outra vez assim, insiste 3, 4 vezes, que a gente fica dizendo aqui para ti, ó, a teu respeito aqui para a audiência, ó, o Antônio Borowski está se convidando. Aí tu aparece aqui e a gente faz aquela história toda. Entendeu? Ele tá, na verdade, ó, ele é muito espertinho, esse Antônio Borowski. Ele quer que a gente divulgue a palestra dele. Mas tu nem falou do... Tá, vamos Domênico. falar. Vamos Vamos terminar pro esse. Domênico Vamos de Masi. A gente já vai dar um toque sobre a tua palestra. Fica tranquilo aqui. A gente está querendo falar... Vamos deixar a audiência subir, que a gente fala Isso. no momento de ápice da tua palestra. A gente queria falar do papo do Domênico de Masi, que está prognosticando que em 2030 o mundo será dominado pelas mulheres, o que vai nos fazer muitíssimo felizes. A dona Iracema tem que estar voltando para o planeta. Ela vai voltar no corpo de alguém aí, não sei. Mas em 2030 a dona Iracema tem que estar de volta. Esse sociólogo, para quem não conhece, não está ligando a pessoa, ele foi é conhecido pelo ócio criativo, o livro, muito o bem. best-seller. Ótimo. Tá? Boa lembrança. Por que ele diz que em um futuro próximo as mulheres vão dominar? Né? Por que as mulheres estarão no centro do sistema social? Ele fala isso porque em 2030 as mulheres viverão, em média, 3 anos a mais que os homens. 60% dos estudantes universitários, 60% dos graduados e 60% dos titulares de mestrado serão mulheres. E muitas mulheres se casarão com um homem mais novo que elas. Por tudo isso, as mulheres estarão no centro do sistema social e serão tentadas a administrar seu poder com a dureza que deriva dos erros sofridos nos 10.000 anos anteriores. Os valores femininos, estética, subjetividade, emoção, flexibilidade, também terão colonizado os homens, e a fluidez sexual, a pansexualidade e a androginia se espalharão no estilo de vida das pessoas. Muito bem. Foda, né? Eu acho que o Domênico está com a razão. E nós, particularmente, por todos os vieses, mas como esse aqui é um programa de marketing ou propaganda, seu Antônio Borowski, como um programa de marketing ou propaganda, a gente fica muito satisfeito porque aqui a gente está enfiado numa rádio feminista. E a gente, como profissionais ativados desse setor, a gente tem que ter um pouco de capacidade para perceber o que vai acontecer ali adiante, né? Falar só em cima do que já aconteceu, bom, aí é o engenheiro de obra pronta, e nós não, né? Nós apontamos caminhos. Por exemplo, a Márcia... Eu acho, inclusive, que a gente pode pegar esse gancho do... Eita! Que a gente pode pegar esse gancho das mulheres dominarem o mundo em 2030 e começar o nosso copo cheio com uma notícia que envolve isso, né, Pinta? Que é super legal. Na verdade, assim, ó, a Rádia, ela se propõe por uma opção e por uma verdade que acredita, trabalhar esse lado feminista. Mas é que tem umas coisas muito legais acontecendo no mundo feminino, né? Atividades, por exemplo, nas quais as mulheres antes não tinham acesso, os homens criavam bloqueios. Se vocês vissem o estado que está o clipping do Pintão de hoje. Não, aqui tem uma notícia que é de hoje, ó. 0h, segunda-feira, 18 de novembro. Uma das 10 primeiras mulheres a ingressar na Brigada Militar, Christine Hasbold, toma posse hoje como chefe do Estado-Maior. A mulher que chegou ao alto escalão da Brigada Militar. Pô, Brigada Militar não pode ter espaço mais... machista? Não, está no inconsciente. Não, culturalmente machista, é uma coisa né? de homem, lugar de homem. Claro. Eu até nem vou dizer machista, mas é uma coisa assim de... Predominantemente de homem, de coisa masculino. Que usa a força bruta, essas coisas, cuida da leite, entendeu? Então, a dona Christine Hasbold está tomando posse hoje, no dia 18. Será que já não tomou? Qual era o horário? Às 16, daqui a pouco mais. Às 16 horas. Então a gente logo está aqui mais. da EO mandando um abraço, e isso
muito bem lembrado aí teu gancho, Márcia, de a gente abrir o copo cheio, fazendo ratificando essa notícia que outros jornais já devem estar dando e outras rádios, mas a EO fica particularmente satisfeita com isso, né? Tem Claro, com certeza. Inclusive, ela tem... isso pode ser já um sinal do que está prevendo o Demase, né? Já é uma mulher lá num lugar... Era absolutamente restrito à força masculina, digamos assim, ao intelecto masculino, chegando lá e para dar caminhos e tal. Aqui em Porto Alegre tem várias companhias já assim, com esse espírito. A Carris é dirigida por uma... Inclusive, ela conseguiu dar uma segurada lá no buraco que estava na Carriza. Também é uma mulher a presidente. Com certeza. Né? Não, inclusive, a Cristine, ela tem 56 anos e ela vai ficar responsável por todo o planejamento estratégico da corporação, né? Então, todo o planejamento estratégico da Brigada Militar vai passar pela Cristine, que toma posse hoje às 16 horas. Cristine, parabéns. Que possas nos representar. Ela já chegou ao cargo, ao posto de coronel. Coronel, isso. Exatamente. É isso, que legal, né? Muito bem legal, bom. Bem legal. Isso, independente da rádio se divulgar como um espaço feminista, é legal, de qualquer forma, uma mulher chegando nesse lugar aqui. Né? Para a gente arejar, para ter ideias diferenciadas, coisas desse tipo. E ela, seguramente, ela vai acrescentar coisas por ter um outro viés. E ela também conhece como é que funciona a brigada. Ela não Sem chegou dúvida, a ela não é... Exato, ela não é coronel coronel à por acaso, toa, né? E ela está contando na matéria aqui que uma vez ela estava na viatura e um senhor se aproximou da viatura para denunciar um assalto. E ela estava com outras mulheres dentro da viatura. Quando elas abriram o vidro, ele disse: "Ih, só tem mulher, deixa para lá." Que barbaridade. Isso é o Eu já me atiraria para dentro. Só tem mulher, oba. Oba! Mas é isso. Não, viu? Isso é muito... Na verdade, isso é um exemplo mínimo do que provavelmente ela já sofreu nessa corporação, né? Mas para te ver como se quebra... Essa é a legítima, quebrar paradigmas, e ela chegou lá pela competência dela, porque é isso que a gente comentou há 30 segundos. Né? Ela não chegou a coronel por acaso. Não deram o cargo. A senhora é bonita, vem aqui, a senhora vai ser coronel. Não, muito pelo contrário. Ela, inclusive... Ela deve ter sofrido até um pouco mais, de ter mais exigência, ter que provar mais isso. Com e provar certeza. mais Ela, aquilo. inclusive, diz nessa matéria que quando questionam ela sobre alguma referência, se ela tem referências profissionais, ela explica que não, porque ela e as suas colegas tiveram que ser as suas próprias referências, né? Não há referências femininas na Brigada Militar. Sim. Né? Ou, aliás, Corpo de Bombeiros, enfim, existem outras atividades que são majoritariamente masculinas. Né? Tu sabe que isso é tão emblemático, Márcia. Há uns 20 anos, eu fiz uns trabalhos para a Brigada Militar via LZ, mídia... agora não é exterior, agora é out of home. Out of home. Ou como a gente diz, eu, na verdade, eu fui levado para lá pela LZ, que tinha feito um negócio lá com a brigada, e eles precisavam de um criativo para criar as peças, né? Uhum. E aí eu fui lá para ouvir o briefing, para ver o que o pessoal da brigada queria, etc, etc. Evidente que naquele momento que eu estou ali, pode ser brigada, pode ser um outro cliente privado, pequeno ou grande, ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre vou com a predisposição de oferecer alguma coisa que eu entendo que é criativa. Tá? E tinha um cidadão lá que era do alto escalão, não me lembro se ele era coronel, o que ele era, e eu estava numa sala que tinha a fotografia de todos os comandantes que já tinham passado pela brigada. Uhum. E eu insistindo ali. Uma galeria de... Isso, só tinha homens. Claro. É isso que eu vou me referir. E aí eu insistindo, e ele tentando me demover lá pela terceira ou quarta tentativa. Ele disse: espera só um pouquinho, Roberto. Dá uma olhada para esses caras aqui. Ó. Tu acha que tu encontraria no meio de algum deles, tá, um que fosse... Tá, com predisposição para te ouvir com o teu papo criativo,
olha o que lugar que tu está e o que é e como é que funciona esse lugar. Então, o olhar e o viés feminino certamente altera tudo. Com certeza. Tá? E para melhor, né? Porque se tu tem uma predisposição criativa para fazer as coisas de um modo diferente, tá? Tu tem muitas respostas para a mesma pergunta, né? É só tu achar a melhor, a mais criativa. Então, mexe com tudo. Por isso que tem essa importância toda. É verdade. Né? Vamos seguir, então, na linha do copo cheio e aproveitar para começar uma semana bem? Ó, Supermercados esperam aumento de 9,5% nas vendas de fim de ano. Isso também foi 0 hora. Roberto Pintaúdi, quando a gente faz clipping, a gente tem que acreditar, tá? pois é. Mas é que tinha muita coisa. Eu não lembro Ó, disso. esse é o clipe, esse é o tipo de clipping que o Roberto Pintaúdi faz, ó. Ele literalmente recorta. Vocês não Só falta pensem, colar. a audiência da EO... Tudo numa 4 para entregar. Isso, bonitinho. A audiência da EO não pense que ela está me esculhambando, ela está me elogiando. É um modo Sim. carinhoso de me elogiar e dizer, olha como ele é trabalhador. Olha que Entendeu? coisa mais Ele- bonita. Pensa, o final de semana inteiro. O final de Não tem semana, nada. ele Lendo- fica Porra nenhuma pra pensando. fazer no final Lendo de semana, jornal vai e ser revista. recortado. Ele leva? Ele leva os as jornais, coisas uma junto. tesoura daquela... Lembra daquela propaganda? Eu tenho, você não tem. Eu tenho uma... E ele sai recortando, eu recorte tenho uma- colhe. Eu tenho uma notícia aqui que eu também gosto muito, que ela esteja dentro do... Essa é de quando? Não, Da essa- onde? Essa aqui é do Jornal É do de Comércio. hoje. Não, essa é da semana passada. Mas eu trouxe isso aqui porque eu gosto muito, porque no jornal de hoje tem uma notícia do presidente Agerdal, que já não é mais da família, que é um profissional, já vou achar aqui, ele se queixando do ano de 2018, tá? 18? Não, agora. Não, de 2019. Ah, tá, já, o 19. Que o ano foi fraco nos aços e tal. E tu sabe que eu tenho uma certa paixão Pela indústria. pela indústria, pela coisa siderúrgica. E aí eu fui nos meus recortes lá e achei essa notícia aqui, ó. Setor de construção capta 4,4 bi na Bolsa e inicia processo de expansão. E o que ele está falando é exatamente essa retomada. Ele diz que o ano foi muito ruim, mas que ele tem uma ideia bastante boa, bastante animada para 2020 por causa disso aqui. Construção civil mexe com... É uma Pra quem? cadeia que mexe com uma infinidade de postos de trabalho, né? Inclusive, ele diz que o segmento imobiliário realizou emissões primárias. Para quem quiser conferir essa matéria, ela é da semana passada, no dia 11 de novembro Tá aqui, de ó. 2019, Hoje. do Jornal do Tá Comércio. aqui, ó. Eu fui ler a tua coluna que está ali. Ela é, Tá aqui, ó. ela é a capa do caderno Empresas e Negócios, Eu- que é eu- onde Eu circula a busquei minha. isso porque, ó, coluna. no Empresas e Negócios do Jornal do Comércio de hoje, ó, 18 A de coluna novembro, do Osni tá aqui, ó, Machado. o presidente... Siderúrgicas sofrem com economia fraca. Olhando para 2020, a perspectiva é positiva, diz Werneck, que é o... Deixa eu pegar o nome dele. Presidente é Gustavo Werneck. Gustavo Werneck é o presidente da Gerdau, do grupo Gerdau, é isso? É isto. Que ele é o primeiro presidente profissional, quer dizer, Presidente da os Gerdau. herdeiros também eram profissionais, mas a gente costuma definir Sim, assim, sim, quando sim, não não é é da sucessão. família. E eu vi isso aqui, ó, siderúrgica sofre com a economia fraca. E eu lembrava que eu tinha lido aquilo ali, eu juntei as duas coisas. É o que ele está falando aqui, ele está com a perspectiva para 2020 de retomada por causa da construção civil, principalmente, né? Que são os chamados aços longos. Ah, sim. É. Falar em construção civil, a gente podia falar do nosso patrocinador. Ah, isso, muito bem lembrado. Vamos aproveitar Viu? o Tu gancho. gosta dos meus ganchos, mas ninguém supera a Natália Miller. Falou em construção civil, falou em... Ivo Pence. Porque sua obra... Não pode parar. Tu sabe por quê? Que eu fico assim embevecido e falo tão bem da Observadora Plena, porque eu ainda sou, isso é uma coisa que eu vou perder ao longo do tempo, à medida que ela ficar cada vez mais conhecida na mídia e na EO. Por enquanto, eu acho que é um privilégio meu. Eu ainda sou aquele cidadão, aquele sujeito que tem a melhor compreensão, porque tenho o privilégio de conviver mais tempo com ela, aqui profissionalmente, tá? Eu consegui já absorver o significado dos silêncios de Natália. São altamente Olha, necessários. tu Aliás, já viu que coisa para poética? trabalhar 10 horas por dia do teu lado, 12 horas. 12 horas, 14 horas do teu lado, tem que praticar
sabiamente o poder do silêncio. Não, mas tu viu? Porque eu tenho certeza que esses momentos de silêncio não são porque ela quer, né? Porque o que ela gostaria de ver, provavelmente, é de te enforcar naquela hora, de falar tudo o que ela pensa. Merda. Mas ela Não são sabiamente... silêncios vazios, são silêncios Sem cheios. dúvida. Cheios. E são cheios de conteúdo e cheios de significado. Mas, Márcia... Porque ela pratica sabiamente aqueles minutos que Deus lhe deu e que ele não deu a mim. Porque ele pegou os meus 5 minutos sábios e deu pra Natália 10. Entendeu? Porque eu, quando penso, vomito o que eu penso. A Natália, não. Tu tá sendo didática naquilo que eu acabei de dizer, que é o quê? Eu ainda tenho o privilégio de ser o único. Exato. Tá? E tu viu que coisa poética? Os Silêncios de Natália. Os Silêncios Isso é de título Natália. de um filme. Eu ia falar de um livro. Um livro, um poema. Um poema. Um poema, mas não pode ser muito complexo. Não pode ser. Natália não é uma mulher complexa, muito pelo contrário, é uma mulher muito fácil de ser lida. É que a Natália... Ainda que ela pratique com maestria os seus silêncios. Exercita uma outra coisa que já se falou de outros seres humanos pelo planeta durante a vida, o tempo todo que a gente está aqui, que é o seguinte: a Natália, ela não fala só pela boca. Ela fala com os olhos. Ela fala com os olhos. Sem dúvida. O silêncio da Natália fala. Por isso... Fala muito mais, às vezes, né? Isso. É verdade. E tu, por exemplo, para te conseguir algumas coisas aqui, tu já foi extremada, tu fechou a minha boca. A Natália, às vezes basta ela olhar para mim, eu levanto e vou lá e sirvo o café para ela. Muito bem. Sem ela dizer uma palavra sequer. Natália é um grau acima, assim. Essa notícia aqui, ó, ela é ligeiramente atrasada, mas eu faço questão de falar, porque quando eu trouxe para o Copo Cheio daquele programa, não deu tempo. E é de uma empresa que eu tenho uma estima, que eu adoro essa empresa aí. Inclusive, eu lembrei de ti, Pintaúdi. Para quem não sabe, então, Pintaúdi tem uma grande paixão, e gratuita, né? Assim, não é uma coisa de, não trabalhou para Marco Polo. Não. Mas é só ele gosta muito da Marco Polo, e aí tem uma notícia do início do mês, também veiculada no Jornal do Comércio, publicada no Jornal do Comércio, que diz: Marco Polo acumula receita de 3,1 bilhões de reais. Valor nos 9 primeiros meses do ano é 5,5% superior ao registrado pela indústria no mesmo período de 2018, que é o primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Trimestres. A Marco Polo, eu não vou lembrar agora qual categoria, mas ela foi reconhecida no top de marketing desse ano. No grande prêmio lá de exportação, é um nome até em inglês, eu vi, putz, eu não trouxe. Eu também não. Ela é o grande prêmio. Foi a Marco Polo. Marco Polo é a terceira empresa brasileira com mais plantas no exterior. A Marco Polo tem 18 plantas. Plantas significa ter a planta lá fazendo o troço, não é um escritório de vendas. É um braço de operações. Não. Eles têm lá os caras lá montando as carrocerias, essas coisas. E a Marco Polo é que eu quando eu era mais jovem, Márcia, eu me policiei muito, pensando assim, os caras, quando chegam aos 40 anos, na época, chegavam aos 40 anos, eles começavam a dizer assim para ti, querendo ter razão em determinados assuntos, e terminar uma possível discussão. Porque no meu tempo, que meu tempo, cara? Para com essa conversa. E eu sempre me policiei pensando que eu nunca vou utilizar esse tipo de coisa. Mas tem umas 2 ou 3 coisas, tá, que eu tive a felicidade de passar por elas, que é, por exemplo, ler jornal, quando o jornal realmente tinha conteúdo da primeira até a última página. Sim. Hoje, por exemplo, os jornais... Não era da última para a primeira? Não lia de trás para frente? Não, lia da primeira, porque tinha Sérgio Jockmann, tinha... Mas é uma exceção, né? Porque, assim, homens, especialmente os homens da tua idade, liam de trás para frente em função de começar pelos esportes, né? Com Cândido Norberto. Mas eu já era uma pessoa com propensões intelectuais, né? Olho serendípico, né? Eu já cansei de repetir isso aqui. Eu tive a felicidade, diariamente, eu lia 2 páginas de Nelson Rodrigues na Folha da Tarde. Sim. E deu a coincidência de eu ter tido uma atividade na área siderúrgica. Então, tem várias empresas como o Zampronha, a Marco Polo, que eu sei o início deles. Eles realmente foram pioneiros, começaram pequenininhos, compraram uma empresa, foram crescendo, e hoje essa potência que é, como no caso da Marco Polo que a gente está falando. Isso sim é uma empresa que eu teria o maior prazer. Sabe aqueles passeios que eles fazem por dentro das empresas, te levam para mostrar e conhecer, que é uma chatice a maior parte das vezes. Tá? Eu adoro. Eu adoro um só em comercial. Tu te lembra um comercial da Antártica, que era com a Dorina Barbosa, que era...
que era para mostrar a fábrica. Não me E lembro, a acho que não me lembro, não É sei. antigo, a agência teve uma sacada genial. Então, são os cervejeiros, assim, de roupa branca e tal, e tá o Adoniran no grupo. E eles estão passando com o grupo, e o cara diz, aqui a gente colhe a cevada, aqui a água, aqui não sei o quê. E vai indo, e o Adoniran só faz assim com o dedo, e o cara vai ficando mais... incomodado com aquele cara chateando. Aí lá no fim, depois, quando termina a última etapa, que o cara queria mostrar a fábrica, eles mostram toda a fábrica desse jeito e um cara incomodando, o Adoniran com aquela cara engraçada dele. Aí no fim o cara, fala o que é. Aí o Adoniran só pergunta assim, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Muito bom. que era essa história de tu visitar a fábrica. Mas a Marco Polo... Eu ainda vou um dia lá na Marco Polo lá e vou me oferecer. Vocês não têm um grupo de... Alô, Marco Polo. Eu queria aproveitar só porque nessa mesma página eu tenho uma memória afetiva com a Vulcabras. E aqui diz, lucro líquido da Vulcabras Azeleia sobe 5,8% no terceiro trimestre. Eu não sei qual é. Que agência está atendendo a Vulcabras hoje, sabe? Então, eu estou falando contigo. Desculpa. Antônio Sabe- Borowski nos atrapalhando aqui. Antônio, dá um time. Não, ele, olha aqui, ó. Grande Sérgio Joachim, bom resgate histórico. O cara que conseguiu deixar o Paulo Santana desconcentrado. Muito bem. Não, era uma leitura... Sabe quem é que hoje atende a Vulcabras? A agência que atende a Vulcabras? A última que eu tinha notícia era da... DM9, né? A DM9 lá Sul, que era do Márcio Calage. Mas Mas não eu é. acho que eles foram todos para São Paulo, pode ser. E, o Márcio voltou, né, para Olímpicos. ele é do marketing agora Da Olímpicos. Olímpicos. Na verdade, ele era da Olímpicos e saiu de lá para vir para DM9 Sul aqui, né? Para atender a conta. E aqui, ó... O que mais que temos de copo cheio aí para hoje? Cheio, nós temos duas coisas boas aqui. A tua coluna, é claro. Que fica sempre por último, porque é mais importante. Isso. E aqui, ó, tem uma notícia legal aqui de funcionamento. Eu não sei o que vale a gente ler aqui, mas passa o olho, Márcia, que é o seguinte, é o Márcio da Brivia... Márcio Coelho, estive lá com ele semana passada. Falando da operação, como é que eles funcionam. Lisboa? Tal. Tá, eu olhei a matéria, tá bem legal. Vamos lá. A Brivia, inclusive, que está concorrendo à agência do ano, né? No salão ARP. Eles pegaram uma conta agora grandona recentemente, o Barra Shopping, que a 10 já tinha atendido. Não, o Barra Shopping não é Brivia. O Barra Shopping é W3 House. Perdão, tá na tua coluna de hoje. Isso. Estou fazendo confusão. É que eu fiquei tão fã aqui do Márcio, que eu Márcio. tô querendo que ele tenha a conta. Foi a W House. W3. Que eu não achei ainda uma agência no anacrônico ainda tão boa como eles eram no digital. Por exemplo, o trabalho da Panvel que eles estão fazendo, W3. eu acho que caiu um pouco de qualidade. Eu acho que, pelo tempo, pelo menos, para não ser injusto com a W3 House, é isso, né? Isso. Para não ser injusto com eles, tá? Eu acho que a Competence fazia um trabalho um pouco melhor. Eles não acertaram a mão Mas completamente. eu acho que é recente ainda. Acho que isso, vamos dá, dar um tempo pros caras. dá um tempo para Treinador avaliar. novo, está conhecendo os jogadores, etc. Isso. Deixa Não vamos deixa se enturmar ainda, né? Se entrosar. Mas aí tem um papo legal do Márcio, que fez uma bela entrevista conosco Pois aqui. é, o Márcio Coelho, que é o CEO da Brivia 10, eles abriram... eles não se mudaram, né? Mas eles abriram uma operação em Lisboa, né? Em Portugal. Eles estrearam, inclusive, e anunciaram quando eles estavam lá durante o W Summit, que é a W Summit, que é uma das principais conferências mundiais sobre inovação. E aqui ele está dizendo que as novas gerações querem viver experiências diferentes na vida, como morar no litoral ou fora do Brasil, e viabilizar isso passa por conseguir se envolver com seus empregadores de forma diferente da tradicional. Queremos viabilizar isso. Uma coisa muito legal, isso ele está falando em relação... Porque eles têm uma crença, eles estão apostando muito na questão da publicidade, da propaganda, do mercado da comunicação como um todo, ser extremamente adaptável aos formatos de trabalho. Então, eles não precisam necessariamente ter todo mundo baseado em Novo Hamburgo. Eu estive lá semana passada, inclusive, na Brivia 10, em Novo Hamburgo, e eles têm uma sede muito grande, mas eles estão espalhados, hoje eles estão mais ou menos com 170 funcionários da agência. Mas não estão todos centrados lá. Mas não estão todos em Novo Hamburgo. Eles têm, na verdade, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo, Lisboa, e vou adiantar para a nossa audiência que sei que estão abrindo em São Francisco.
deverá ser o próximo destino anunciado pela Brivia 10 como operação lá. A Brivia 10, e essa é uma crença do Márcio, é muito interessante o conceito que eles têm de proporcionar aos seus funcionários novas experiências, como, por exemplo, essa de trabalhar para a Brivia de qualquer lugar que essa pessoa esteja. Uma outra coisa que a gente conversou bastante, que eu acho muito interessante, é que eles proporcionam muitas viagens aos seus funcionários, né? Então, tem gente, por exemplo, que saiu do país pela primeira vez. Aliás, teve gente que andou de avião pela primeira vez na companhia do Márcio, proporcionado pela Brivia 10. Então, é bem interessante, realmente. Eles têm... Tu sabe que também há muitíssimo tempo, tá? Uma coisa de uns 40 anos, eu perguntei uma vez para o Ito Ferrari, que era meu professor, e aqui em Porto Alegre, as agências que predominavam, e no Brasil, eram as multinacionais. E ele cuidava da Quadrant, que era do grupo da Macan. Uhum. E eu perguntei para ele, então, foi tu que levantou esses clientes, é tu que cuida desses clientes, por que tu não abre uma agência para ti com esses clientes, não faz a mesma coisa para ti? Tá? Ele disse, pelo plano de crescimento, pelas possibilidades de crescimento dentro do grupo que o Grupo Macan te oferece, que é a forma de segurar. Porque prestador de serviço é difícil tu segurar. Por exemplo, o Washington Oliveto, com todo o talento dele, toda a capacidade de gerência que tinha os sócios dele, que era um que ele levou da DPZ, ele teve um delírio uma vez, ele teve uma agência em Los Angeles, era a W USA, ele teve a W Portugal, a W Espanha, ele pessoalmente viajava, mas prestação de serviço em função das peculiaridades e propaganda das línguas é difícil de tu sustentar. Claro. Agora, Portugal não, né? Portugal tem uma coisa que daqui a pouco vai ter em Portugal a mesma coisa que tem em Nova York, o Brasil Days, aquele. Provavelmente, porque a gente está invadindo daquele país, né? Tem gente de tudo que é profissão e da área de comunicação, está indo muita gente para lá. Muita gente. Muita gente. Verdade. Aí acaba formando um agrupamento que é legal para segurar. Mas eu acho que é exatamente isso que eles estão tratando, né? Porque, inclusive, a chamada da matéria diz Brivia 10 refaz processos para atender a tendência, que é essa tendência de multilocal, assim, né? E o que ele está colocando também, que é o que tu acabou de falar, é que hoje também talvez seja um pouco mais simplificado esse processo em função do digital das redes, né? Que aí é sem dúvida, a comunicação e sem tal. Dúvida. Inclusive, assim como tu quer ir para morar em Los Angeles, tu pode querer trabalhar no Rosa. Na praia, claro, com certeza, meu escritório é na praia. Então, eu sei, inclusive, que eles têm uma reunião por mês com toda a equipe e é impossível hoje em dia, tendo operação em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Catarina, São Paulo e Lisboa, reunir todo mundo fisicamente no mesmo lugar. O próprio Márcio, que é quem conduz essa reunião, não está necessariamente fisicamente em Novo Hamburgo nessa ocasião. Então, eles conseguem fazer uma conferência, uma reunião, não tenho certeza da periodicidade, eu não lembro se é semanal ou se é mensal, mas não importa, que naquele momento todo mundo fale a mesma língua e, portanto, estava falando, é muito difícil adaptar esses atendimentos, né? Tu entregar uma coisa padronizada, mas eu acho que quando se trabalha assim, e se refaz, então se molda os seus processos para que seja atendida essa demanda, eu concordo, Pinto, que eu acho que seja muito difícil. É bom quando mas eu os acho sócios que é possível. se espalham e cada Também. um cuida de uma unidade. O sucesso para que tenha o DNA da agência. O sucesso da MPM, embora tenha sido em outra época, também há 40 anos, ela foi baseado nisso. Não era facilitado pelo digital na época, né, da MPM. Eles tinham a conta da Ipiranga aqui, e a Ipiranga resolveu se espalhar pelo Brasil. Foi aí que um sócio foi para o Rio, o outro foi para São Paulo, o outro ficou aqui. Aí que ela ficou grandona, porque a conta-mãe eles tinham na mão para sustentar essas unidades, e cada um dos sócios com o mesmo poder de decisão. Tanto é que depois a MPM daqui, pelos valores de verbas locais, a MPM daqui ficou um pouquinho para trás em relação à MPM de São Paulo, que começou a conquistar contas de verbas de outras multinacionais em São Paulo. E ela tinha um faturamento em determinados períodos, a MPM de São Paulo. O Rio de Janeiro começou a enfraquecer, foi a época depois pós-Brasília ali, o Rio de Janeiro começou a enfraquecer,
teve períodos que a MPM de São Paulo tinha um faturamento que era correspondente às outras 2 MPMs. Juntas. Pela cidade. Tá? Mas era um sócio que tinha 33%, o outro 33% e o outro 33%. É a nossa velha defesa aqui na rádio web EO, que o olho do dono engorda o boi, né? Isso é fundamental, é para manter o DNA da sua marca, é imprescindível. Essa citação que eu passei antes aqui, o Washington Oliveto, ele tinha, quem abriu, quando ele resolveu abrir WUSA, ele foi para lá, um cara de criação, que tinha uma pequena participação, que tinha sido já um publicitário com destaque em São Paulo, que sugeriu para ele, então ele foi para lá. Mas depois o cara começou lá, ficou lá, e começou a ver o mundo de outro jeito e tal, e não sei o quê, e não deu. Pintaúdi, vamos levantar uma polêmica? Vamos, mas nós acabamos não falando do nosso patrocinador, do nosso apoiador. Tá bom, então fala, porque eu quero falar da polêmica depois. Tá, não é que é... Nós só falamos do conceito, né? Nós só falamos que a sua obra não pode parar. Onde se localiza o seu Ivo Pence? É Presidente Roosevelt 8. Presidente Roosevelt. Eu já Fala comecei, direito, eu fiquei Roberto. olhando agora, meu Deus do céu, ele tá minguando, tô falando assim, eu falei, meu Deus do céu, ele vai ter um troço. Fala pra fora. Fala pra fora. Logo na hora de falar do apoiador. Seu isso aí. Ivo Pence, Do Faz que Me começou Rir. em 1956, que acreditou em tubos plásticos e é o maior distribuidor de todas as bitolas. Pronta entrega desde então. É na Presidente Roosevelt 864, sede original, sede própria, original. Tu sabe que eu já fiz umas 3 ou 4... Sede própria e estacionamento próprio. Tu sabe que eu já fiz umas 2 ou 3 vezes pós-programa aqui, Márcia. Eu fui lá pro espelho, fiquei me olhando e disse, Roberto Pintaúdi, é próprio. Tem 2 R's. Vamos lá, próprio. Muito bem. Próprio. Tá. Ivo Pence, que tem sempre estoque pronta entrega, porque sua obra... Todas as bitolas. Sua obra não pode parar. E é isso. Então, vamos ver Muito a polêmica. bem. Eu quero ouvir... Eu sei que tu és um entusiasta e um admirador da mídia externa. Sou. Né? Como a gente vem falando, que não é mais mídia inclusive, externa, que é out of home. Quinta-feira eu fui fazer uma visita para o meu grandíssimo amigo, porque o pai dele faleceu há pouco tempo, há meia dúzia de dias. O Marcos, a Elisê, estava em Eldorado, voltou para Porto Alegre, está aqui no Distrito Criativo. Fui lá dar um oi para ele. Prestar condolências, dar um oi para ele lá em Marcos e não sei o que. A gente já fez muitos negócios. O Marcos já me ajudou, inclusive, nos piores momentos, até com dinheiro, fisicamente, assim. Toma aqui, ó. Né? Então, é um cara super legal. Então, né? Vamos ver qual é a polêmica do Out of Home. Mas não falaremos sobre Marcos e sua empresa familiar. Eu li isso aí, não gosto. Calma. Não gosto. Hoje Coletiva.net vai publicar os desdobramentos, tá? Para quem não entende, porque o Pintaúdi já está pulando na frente, porque ele já sabe do que eu vou falar. A Synergy Novas Mídias, que é uma empresa de Out of Home, fez uma parceria com o grupo Zafari e instalou no Bourbon Assis Brasil 2 relógios digitais. Então, essas peças que a Synergy, esse mobiliário urbano que a Synergy instalou no estacionamento do Bourbon Assis Brasil, ele oferece informações como previsão do tempo, horário, raios UV, entre outros conteúdos. E aí, vem a polêmica. Prefeitura de Porto Alegre, na figura do nosso excelentíssimo senhor secretário de comunicação municipal, o ídolo master, o top, né? top do Roberto Pintaúdi, Orestes de Andrade Júnior, fez contato conosco e disse que a prefeitura, então, entrou em contato e foi lá vistoriar, enfim, e autuou a Synergy e o Bourbon, porque eles não poderiam, então, colocar esses relógios. Afinal de contas, Porto Alegre tem uma licitação e uma empresa vencedora que vai explorar 168 pontos licenciados na capital. Mas Synergy já se manifestou dizendo o quê? Estamos falando de um local privado. Né? Então eu me precipitei em emitir minha opinião, que é outra diversa nesse mesmo contexto a respeito disso e daquilo e tal, que é o seguinte, já sou contra também essa decisão da prefeitura se metendo já em dizer privado. Que, por exemplo, existe uma empresa, hoje deve ter mais do que uma,
em São Paulo, que se eu quiser botar um relógio desses dentro do meu quintal, eu posso. Eu vou lá e compro, se eu tiver dinheiro, instalo. Preciso pedir autorização na prefeitura? Não sei. Mas aí é que tá? O que a gente vem conversando, na verdade, é isso que talvez a gente tenha que esclarecer, e a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, segunda-feira. Nós, eu digo, coletiva.net, né? Vamos dar sequência a esse assunto. Se, na verdade, autuou porque não pode, em função da licitação, ou se não pode, simplesmente porque não pode sem autorização. Entende? São coisas diferentes, Mas né? eu acho que a prefeitura se deu mal nesse caso. Invocar a licitação para criar... eu também acho que fazer esse vínculo não faz sentido, porque... argumentação fútil. E outra coisa, né? Não é um espaço, pelo menos por enquanto, em que o Bourbon vai explorar comercialmente, né? É um produto institucional. É um serviço que ele está ofertando aos seus como clientes. A antiga Casa Lúcia, comercial Lúcia, tinha aqui na entrada de Porto Alegre aquele relógio quadrado que girava, que era deles. Eles botaram para fazer propaganda e eles tiraram licença para botar um painel. Era um painel móvel que tinha um relógio ali e que virou referência durante muitos anos. As pessoas diziam, aquele ali no relógio ali da Lúcia ali e tal. E eu acho que isso é uma intromissão indevida. Aliás, tem... Propriedade privada, né? Exato. Eu acho que esse é o principal argumento, né? Propriedade privada, a prefeitura não tem nada a ver com isso, isso né? Aí vai acabar... Ele talvez precise de autorização pela questão, sei lá, poluição visual, alguma então, coisa ligada a isso, eu acho mas que seria tem uma que ter a autorização licença só. da prefeitura apenas... então vai lá e autua, dá um prazo e a Synergy ou o Bourbon vão lá e regularizam. Agora, fazer disso um vínculo com a licitação não tem nada a ver, né? Não vai ser explorado comercialmente. Não, é em ambiente fechado e privado. A gente vai puxando os fios, disso aí a gente vai cair num outro lugar. Isso é tão complexo e tão mal feito. Eu disse para mim mesmo esses dias, eu fiquei uns 50 anos resistindo para não dizer o que eu já ouvi milhares de criaturas dizer, Brasil, né? Mas quer dizer uma coisa? Eles inventam tanta lei e superpõem lei que depois não tem como legislar. Tu quer dizer uma coisa? Nós temos uma amiga nossa empresária, tá? Que tem uma empresa numa rua absolutamente comercial, num prédio absolutamente comercial, que tem, inclusive, instituições federais do governo lá. Tá? E o contador dela, por ser um cara zeloso, disse, eu não vou fazer esse registro na junta da tua empresa, porque a prefeitura não vai te dar alvará, porque não tem o documento tal. E ela estava me dizendo isso, eu digo, isso é uma bobagem que o teu contador está dizendo. Tu tem que agradecer, porque ele está sendo zeloso e ele não quer te arrancar o dinheiro de fazer um contrato. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu pode registrar tua firma sim aqui e depois tu pode acionar juridicamente a prefeitura. Tu vai ter que me dar o alvará. Tem instituições lá, tipo SESC, não sei o quê, é um edifício com 150 salas, 150 salas ocupadas comercialmente há mais de 50 anos. Não tem, Então, é causa ganha. É causa ganha, eu disse para ela. É causa ganha. Se tu quer ajuda, eu te ajudo. O teu contador só está sendo exageradamente zeloso, porque ele ficou pensando, provavelmente capaz assim, tu me paga R$500, eu boto o papel na junta, tu tem na junta, e depois a minha empresa não pode funcionar porque tu não conseguiu alvará. Não, entendeu? Então, isso é superposição de leis em cima de... Eles não fazem as leis, por exemplo, depois daquele problema que teve lá em Santa Maria, que eles não puniram os PPCI, responsáveis até hoje, agora eles começaram, desde aquela época para cá... cobrar o PPCI. Agora, punir os caras, eles não puniram. Eles começam... Eles precisou morrer 243 jovens para eles começarem a fiscalizar, né? Esse problema de leis, eu citei o Marcos da LZ, sabe por que ele voltou para Porto Alegre? Pelo mesmo problema pelo qual eu brinquei com o Arécio aqui, que eu fui apenado um dia. Tá? O que aconteceu comigo? Tá? Foi apenado? Fui apenado, paguei pena de 4 anos. Fui apenado. Acho que a gente aqui tudo tem um passado. E alguns E tá hoje fazendo jus ao meu passado me condena, né? Tu tá pensando que eu sou trigo limpo? Não. O que foi? Ficha suja. Foi o seguinte. Não, eu fiquei tão furioso, eu acabei sendo condenado pelo meu gesto intempestivo de fúria. Não. Essa pessoa tão pacífica. Não, isso jamais aconteceria. Sabe o que eu fiz? Os fiscais vieram bater na minha porta e me entregaram a multa, ou sei lá o que, a advertência. Eu rasguei o papel e tirei na cara deles. Só isso que eu fiz. Bom, só para dizer rapidinho, né, porque o nosso tempo está estourando.
Eles inventaram, há uns 15, 20 anos atrás, em todo o Brasil, tu deve lembrar mesmo que seja muito mais jovem, tá? De incentivos. Já ouviu esse papo? Claro. Então, aqui à volta da Grande Porto Alegre, Glorinha, Eldorado, tudo deu incentivo. Aí eu pagava 5% SQN em Porto Alegre, e Glorinha... A tua bronca com a SQN já vem... Já vem de longa data. De longa data. Muito bom. Tá, eu sei tudo sobre a SQN, mas sei tudo. E Posso aí, aconselhar pagava um monte. 5%? Em Porto Alegre. Aí Glorinha me dava uma isenção de X anos, 0%, depois 1%, depois 2%. Eu e milhares até hoje tem bronca na justiça com isso. Assim, por exemplo, empresas de transporte com 1.000 caminhões tinham sede em São Paulo, pagando 5%. Aí Guarapuava ofereceu 0 durante X tempo. Os caras abriram uma porta lá. O que tu vai fazer como empresário? Estava dentro da lei, documentado, etc, 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 etc. Aí eu fui para a Glorinha, e eu sei de outras empresas, o Marcos foi isso, ele voltou de Eldorado porque terminaram-se os benefícios lá. Então, ISQN lá, por tal custo, ISQN aqui, e pegar a ponte todos os dias, não sei o quê, e um aluguel muito mais barato aqui em Porto Alegre. Fornecedores todos aqui, os clientes aqui. O que a Prefeitura de Porto Alegre e outros fizeram? Eles pegaram e foram lá e inventaram uma outra lei, por isso que eles são tão infelizes, eles poderiam estar... Alguém inventou uma lei dessa e estão se sentindo prejudicados. Vai lá nas empresas e conversa com as empresas, porque o tempo que eles perderam, o tempo que eles, 2 fiscais perderam... Notificando todo mundo. Eles gastaram um caminhão, é por isso que o custo do serviço público é alto. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e quiseram dizer, vocês foram fora daqui porque não querem pagar os 5%. Aí eles inventaram um projeto de lei, o prefeito, à época, botou lá na Câmara, e a Câmara votou o seguinte... Tu tinha que pagar o ISQN na sede do município onde tu prestava o serviço. Ou seja, eu tinha a minha matriz em Glorinha e eu operava Atendia clientes aqui. Mas eu posso atender em Caxias, eu posso atender em Novo Hamburgo. Claro. Aí eu vou pagar o ISQN em cada sede, ou um advogado, ou coisa assim. É uma discussão longa, Sim. que deu um monte de problema. E aí foi. Mas eu venci todas as etapas. E aí eu, com a minha mania de querer ser perfeitinho, eu cheguei para o meu contador e disse assim, cara, agora isso se encaminhou assim, para te ver como isso é podre, esse sistema. Eu fui lá para o meu contador e disse, cara, eu não quero mais ficar com essa coisa me atormentando, vamos fechar lá e vamos pedir baixa aqui em Porto Alegre, vamos deixar tudo certinho. Sabe o que ele me disse? Cara, tu quer, eu faço isso. Mas eles vão vir em cima de ti e vão cobrar retroativo. Não mexe com isso, deixa prescrever. É isso que funciona, é por isso que se queixa, que o fulano foi preso, que sai, que prescreve, e jurídico, é isso. Aí eu peguei e teimei com o contador, faz o que eu estou te pedindo. Não deu outra, os caras vieram em cima de mim, e aí quando eles vieram em cima de mim, eu peguei o papel e rasguei. Eles ficaram 2 anos montando um processo, 2 fiscais, foram à Glorinha, foram na minha casa, foram não sei aonde, botando dinheiro fora. Bastava eles ter falado comigo e com todos os outros, e mais assim, milhares de processos. Mas o problema é que não tem preparo nenhum para quem faz as leis, né? As leis não são feitas nem quem as executa, né? Já tentou falar... feitas pela metade, entendeu? Mas você já tentou conversar de forma civilizada com um oficial de justiça? Já tive sorte com alguns. Eu sei da tua história, mas foi o único, né? Porque eles são... na sua essência, arrogantes, desprezíveis, né? Mas, enfim, deixa eu, então, pra gente encerrar, porque nosso tempo estourou. Vamos voltar essa polêmica aí. Vamos voltar essa polêmica. Não vamos ficar só de copo cheio aqui, bancando bonzinho aqui, né? Não, e eu quero botar mais uma lenha na fogueira. Então, se mais uma polêmica? Vamos falar de polêmica? Balança! Bota na tela. Mas, pra gente encerrar, eu quero fazer uma provocação. E aí, eu quero ouvir só a opinião de vocês pra gente encerrar. Natália Sorrento. Não me desconcentra, observadora. Nossa estrela maior. Põe na tela. Nosso excelentíssimo, querido e amado presidente da República, o teu presidente... Meu Deus. Não, meu não, eu estou fora dessa. Essa é legítima que eu digo aquela frase antiga e surrada, me exclua fora... Não, como é? Me inclua fora dessa. O teu presidente, ele criou um programa federal, né, óbvio, de presidente, chamado Verde e Amarelo, e através desse programa ele emitiu uma medida provisória, tornando dispensável os registros profissionais de algumas atividades econômicas, entre elas jornalistas, radialistas e publicitários. Então, não precisa mais de registro para exercer algumas funções dentro deste mercado. E aí eu fiz uma provocação dizendo o seguinte:
Atuando no mercado gaúcho da propaganda, existem psicólogos, arquitetos, historiadores, engenheiros. Inclusive, muitos deles são muito mais capacitados e eficientes que alguns formados em publicidade e propaganda, né? Mas eu deixei um alerta para não jogarem pedra, né? Dizendo, veja bem, não há intenção alguma de desmerecer a classe. Tu não disse veja bem. Veja bem, Chiquinha Escrevi. Gonzaga. Escreveu veja bem? Escrevi, veja bem. Veja bem, Chiquinha Eu Gonzaga. devia ter botado, veja bem, entre parênteses, hippie, Roberto Pinto. Não, é assim, agora nós liberamos Veja Bem, porque a Denise Fontoura já se equivocou várias vezes, aí a gente criou, eu e a observadora plena, é o seguinte, tu pode usar o Veja Bem da seguinte forma, já que aqui é uma rádio feminista, Veja Bem, vírgula, Chiquinha Gonzaga, é um outro motezinho que nem eu pedi um delta. Tá. Então, veja bem, vírgula, Chiquinha Chiquinha Gonzaga, não há intenção alguma de desmerecer a classe de publicitários. A minha provocação, na verdade, ela é para que se discuta a valorização do profissional. E uma outra coisa importante, não estou aqui questionando a importância do ensino superior. Não é isso, professores, por favor, não me matem. Tenho um carinho muito grande, uma admiração maior ainda por todos vocês. E acho extremamente importante e fundamental o conhecimento técnico que a faculdade, toda a base teórica que a faculdade proporciona. A pergunta é, alguém deixou de fazer ou conquistar algum trabalho por falta de registro profissional no nosso mercado? Não. Eu digo que o assunto é, de novo, que nem as leis aí, que eu comentei rapidamente. Eu sei tudo, né? Eu sou o sabidão. Tá? Sabe onde é que tem que mexer? Não é com diploma ou sem diploma, tem que mexer... Ah, não, mas não é... Aqui não, a gente não está falando só do diploma. Não, mas porque dos jornalistas, por exemplo, em 2009, o teu excelentíssimo Gilmar Mendes, teu juiz lá, ele derrubou, né, a necessidade. Então, assim, não há mais necessidade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Então, isso já não existia. O que ele não faz mais... não exige mais, além do diploma, tu não precisa ter o registro, porque tu podia ter o registro, ter o diploma, aliás, e fazer o seu registro profissional, que exige em concurso público, algumas coisas exige o registro. Mas assim, qual é o percentual de profissionais que faz uso desse registro, né? Nenhum. Para inscrever em prêmios, para daqui a pouco tirar a carteira federativa. Mas já tem uma faculdade que diz que tem o melhor curso de Direito aqui em Porto Alegre. Sabe quantos cursos de Direito tem nos Estados Unidos? 100. No Brasil tem 1.100. Tudo mal preparado, os caras não sabem nem escrever. Eu já tive caso de ser atendido por advogado, que eu passei o briefing, ele escreveu, eu olhei e eu digo, pá, mas não é bem assim, assim. Sabe o que a pessoa me disse? Pá, tu pensa muito melhor do que eu, tu escreve melhor, faz para mim aí. Eu tive outro que escrevia tudo errado, 2S, em lugar de ser cedilha, coisa tipo. Sabe onde é que isso começa? É de novo que nem essa superposição de leis. Tinha que fazer uma grande revisão na estrutura das faculdades. Eu estou dizendo, tem uma faculdade Direito, que se diz o melhor direito, que anuncia numa rádio, dizendo todos os dias, 4, 5 vezes, tu não precisa concluir o curso aqui, nós conseguimos uma carteirinha da OAB para ti. Mas que barbaridade, como é que deixa um troço assim? Tinha que pegar o caso de faculdade de comunicação. Para que 4 anos para a faculdade de comunicação? Continua o mesmo curso de 50 anos, desde que inventaram. 4 anos é para te tirar dinheiro. É para tirar 2 anos seria suficiente. E tinha que fazer mais rigidez em alguns cursos, como no curso de Direito. Terminar com um monte de faculdade. Não tem professor. Eu eliminaria diversas cadeiras e disciplinas que eu tive e não me serviram de nada. Márcia, por que não ter... Eu repito e repito e repito. Eu acho que as mulheres vão tomar conta do mundo em 2030 e isso vai continuar igual ainda. Aí vai chegar a dona da brigada lá e vai dar uma ordem e vai cortar. Por que não tem português todos os semestres? Todos. Por que não tem uma língua estrangeira todos os semestres? Imagina tu sair da faculdade... Tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório. Em todos os cursos, diga-se de passagem. Não né? aprendi nada, mas saí falando inglês. Estou empregado. Beleza. E sei escrever. Então... É no outro lugar a bronca. Eles inventam um bolo aqui e fazem o outro bolo lá para a gente não olhar para cá. Deu para ti, Pintaúdi. Acabou nosso tempo. Como deu para ti? Fica para nossa audiência aí esse debate. Não, eu preciso só dizer Ele uma coisa. foi feito Chaves.
Eu só espero, Márcia Cristóvão, que o Antônio Borowski continue nos assistindo até agora para ele perceber por que a importância de vez em quando não aparecerem os convidados aqui. É que nós somos muito brilhantes, entendeu? Isso aí. É assunto que não termina nunca. Muito bem. Esse foi mais um Marketing ou Propaganda. Hoje com a presença ilustre da nossa estrela móvel, que abrilhanta os nossos encontros. Natália Miller, a observadora plena da primeira rádio web do Brasil. E seus silêncios que falam. E seus silêncios que falam, seus olhos que falam muito mais do que suas palavras. Quinta-feira estamos de volta às 13 horas. Tchau, tchau. Tchau. Cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Naívo Pens, desde 1956.